Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para mais uma aula do meu estágio, a aula de número 6. E hoje nós iremos falar sobre as contribuições da tecnologia para a área da educação. Então, nós vamos falar sobre a área da educação e mais um pouco sobre as contribuições das tecnologias. O que os professores podem fazer em sala de aula com toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia? Como eles podem pôr em prática com os seus alunos todo esse conhecimento que eles têm e que eles estão aprendendo sobre a tecnologia e o que eles podem melhorar em sua aula, em sua didática, para fazer com que os alunos tenham mais interesse através dessas tecnologias e não ser uma mera repetição das aulas tradicionais. Então, isso nós veremos através dessa aula e eu estarei assim comentando com vocês, estarei mostrando alguns vídeos para que vocês possam entender, compreender melhor tudo que eu estarei falando e eu espero que vocês gostem dessa aula, porque ela é bem interessante para a nossa vida também, não somente para os professores, não somente para os alunos, mas para o nosso dia a dia, até para auxiliarmos e ajudarmos nossos filhos em casa, através da tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, eu estarei agora mostrando um vídeo para vocês e logo em seguida estarei comentando algumas coisas sobre tudo isso. Mudança. Uma das palavras que melhor define o mundo em que vivemos. Já nós, seres humanos, podemos ser definidos pela palavra transformação. Não foram poucos os momentos em que a capacidade de se adequar a condições adversas permitiu à humanidade continuar sua existência no globo terrestre. No século XX, a sociedade passou a ter informação como nunca antes. Os avanços tecnológicos tiveram um papel fundamental, assim como as novas estruturas sociais. Esta configuração preparou o terreno para a chegada do século XXI, a era da sociedade do conhecimento. Mas, nas últimas décadas, o ritmo dessas mudanças começou a acelerar, surpreendendo muita gente. No meu tempo, digamos assim, não tinha, né? A gente vim conhecer, vim ter acesso diariamente a um computador há 7 anos. Porque eu comecei a trabalhar nisso, então a gente teve mais acesso pelo meu trabalho, né? Agora, aqui em casa é o Gabriel, o mais velho. É o que mais fica no computador, é o que mais usa, né? As meninas, a Emanuele, que é a do meio, né? Ela até usa para pesquisas e tal. A Laurinha já é joguinho, coisa assim. Em todas as grandes transformações da história, o distanciamento cultural entre as gerações fica mais acentuado. Hoje, por exemplo, as gerações mais recentes já apresentam aptidões diferentes das de seus pais. A influência das marcas, do cinema, das redes, das guerras, esporte, da mídia, da economia e tudo mais forjou uma nova consciência humana. É uma forma diferente de pensar e sentir o mundo ao seu redor. O mundo cada vez mais interligado, dinâmico, rápido e tecnológico. A escola como um lugar idealizado, essa escola convencional, acabou.
Hoje os meios de comunicação, os meios informáticos, diluíram a escola, portanto ela é hetero, não importa onde eu estou, nem a hora, nem o dia, se é noite, isso aí acabou. Tempo e espaços foram reconfigurados após a modernidade, o tempo moderno acabou, aquele tempo pendular acabou, nós vivemos hoje na flecha do tempo, ou seja, o pêndulo é um símbolo, né, de um tempo que não existe mais no conceito. Hoje o novo conceito de tempo é o tempo como flecha que vai avançando e não é reversível. E por isso que eu digo, essa encruzilhada que nós estamos de renovarmos, alunos, professores, toda a comunidade acadêmica, interior e também externa da universidade, é um momento esplêndido para nós, então, retomarmos a educação universitária e fazê-la avançar. E no meio deste furacão de transformações, como fica a educação? Hoje, a situação do ensino no Brasil não é boa. Em uma comparação feita entre os 40 países que mais crescem economicamente no mundo, o nosso ficou em penúltimo lugar na qualidade da educação. Mas por que isso? Há conhecimento, que nem sempre é conhecimento. Muitas vezes a informação que nos produz expert em opinião, não necessariamente em conhecimento. E ali o papel tão importante da escola ainda. Mas esse estudante, ele vem com novas ânsias. Então nós precisamos recriar a escola e recriar o próprio professor. Porque não podemos mais ter uma postura de transmissão de conhecimentos historicamente repassados. O que era comum, por exemplo, na educação ou na universidade, que alguns autores, a exemplo do Santos Filho, ele fala na universidade pré-moderna, né, na qual sequer tínhamos a imprensa. Então imaginem a mudança que a gente vive. A pedido da revista brasileira Info, os professores e especialistas Luli Redferrer e Gil Giardelli criaram uma lista com as 10 tecnologias que irão revolucionar a maneira como aprendemos. Os consoles da nova geração estarão preparados para lidar com a lógica de rede e, consequentemente, a educação tem um grande potencial nos jogos. Segundo os especialistas, o uso dos ambientes didáticos virtuais estimulam decisões rápidas, gerando uma cultura de eficiência. Empresas do mundo todo estão desenvolvendo produtos que permitem a captação de dados, como esta pulseira. Ela permite ao usuário monitorar suas atividades físicas, gerando uma base de dados para estudos da área da saúde. A educação pode tomar posse deste equipamento para exercícios relacionados à geopolítica e às engenharias, bem como em atividades científicas diversas. Plataformas computacionais livres, com programação aberta, podem estimular estudantes das áreas da informática a desenvolverem seus próprios sistemas, o que pode impulsionar o empreendedorismo entre os estudantes e fomentar a distribuição de conhecimento gratuito. Estes aparelhos podem concentrar milhões de informações em si, o que facilita a didática e muda a percepção textual do conteúdo para a elaboração da aula com dinâmicas multiplataformas e conectadas em rede. Na organização em rede, o conhecimento e os processos produtivos ganham força com a colaboração, sem limites geográficos. Os projetos podem ser desenvolvidos em conjunto em tempo real. A aula não tem fim. Com plataformas na internet, o aluno continua sendo estimulado a estudar em horários opcionais. Cria-se o costume da busca pelo desenvolvimento de projetos alternativos e aprimoramento técnico, assim como aprendizado em rede. Estudar também é praticar. Diversas plataformas poderão envolver as salas de aula e transformá-las em grandes laboratórios de experiências e vidas. Elas ajudam a compreender melhor os relacionamentos pessoais, as intervenções cirúrgicas, a administração de empresas e cidades e muito mais. Robôs podem simular sintomas, ajudando os estudantes de medicina e enfermagem nos treinamentos. Podem ser utilizados com interações nas áreas educacionais, governamentais e empresariais. Novos sistemas podem analisar métricas e criar recomendações individuais, que servem para adaptar o processo de ensino-aprendizagem de acordo com o histórico e as necessidades de cada aluno.
Embora todas essas tecnologias ainda não façam parte da realidade da maioria das instituições de ensino brasileiras, algumas fagulhas de esperança surgem no horizonte. Bom, quando eu comecei a estudar, a tecnologia principal era a máquina de escrever, a máquina da datilografia. Porque esse é um processo que nos surpreendeu, foi tão rápido, olha, em 90 não tinha nada, hoje tem tanto. Em um mundo de rápidas mudanças e novos paradigmas, a necessidade de transformação nunca foi tão necessária, principalmente na área da educação. Que para aderir às novas tecnologias, não basta substituir a lousa pelo tablet, por exemplo, e continuar tendo uma postura de transmissão, de reprodução. Eu vejo que antigamente os professores, eles eram praticamente os únicos detentores de informação, então a tua principal fonte de conhecimento era no professor. E hoje isso mudou muito, porque a gente está vivendo um processo de revolução digital, de globalização, e os alunos também têm acesso a muitas informações, a muito conteúdo que a gente não tinha antigamente. Então acho que o processo educacional ele também caminha para essa trajetória, para o aluno também contribuir com esse conhecimento e também participar mais ativamente do processo educacional. Uma das dificuldades que a gente tem é conhecer, se preparar e conhecer o modo de funcionamento. O que a gente pode fazer? Como fazer? Eu acredito que o maior desafio é com o professor e os profissionais que atuam nas salas informatizadas. A sala de aula, ela parou um pouco no tempo, né, de forma que as únicas tecnologias que entram são o canetão, o giz, o livro, né, a carteira, né, mas ela não vai segurar por muito tempo tecnologias muito ricas que estão surgindo, que não vão parar de surgir e que vão entrar na sala de aula com força total, ampliando a sala de aula, né, derrubando suas paredes e ampliando para o mundo todo aquilo que acontece ali dentro. Uma sala de aula geometricamente traçada, com carteira geometricamente organizada, com professores geometricamente postados, com alunos geométricos, isso aí não é coisa pra gente. Eu prefiro a teoria da complexidade e até a teoria do caos. Nós somos seres auto-organizacionais, seres caóticos. E, portanto, que não correspondemos a essa preconizada ordem moderna em que nós estamos colocados. O que se valorizava? A transmissão, a retórica, a repetição, a argumentação, né? Nesse novo paradigma, o acesso é muito fácil. Então, não basta ter a informação. Nós precisamos saber buscá-la, renová-la e transformar essa informação em funções psicológicas superiores, ou seja, em habilidades de lidar com o inédito. Essa é a grande mudança. A tecnologia assumiu um papel que nunca tinha tido antes. A experiência ela não se troca, ela é única, ela é vivida. Não é aquilo que acontece, é aquilo que me acontece, que me transforma, que me toca. Nesse sentido, a aula ela precisa propiciar isso, que o estudante produza experiências, que ele seja ativo na construção do próprio conhecimento. As necessidades, seja para um jovem que está entrando na escola, seja para um jovem que está saindo do ensino médio, entrando na universidade, seja para um professor que está atuando, é a visão constante de que o mundo está em movimento, o mundo não para, o conhecimento não para, ele nunca parou e nunca vai parar. Então, antes de mais nada, se você
aceitar de que as coisas não param de evoluir, de mudar, e que as mudanças elas não vêm com um manual de instruções, né? Nenhuma tecnologia, nenhum instrumento vem com um manual de instruções dizendo essa é a forma correta, essa é a forma errônea de utilizar, né? Se cada um entender que o instrumento está aí e que o uso que ele vai fazer vai dar essa credibilidade ou não para a tecnologia, eu acho que é um grande passo. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Ensino da Universidade de São Paulo mostrou que o uso de ferramentas tecnológicas educativas melhoram em 32% o rendimento dos estudantes em matemática e física, em comparação aos conteúdos trabalhados de forma expositiva em sala de aula. Foram utilizados recursos tecnológicos que permitem a interação com o conteúdo, como animações, simulações e jogos. Mesmo assim, a tecnologia continua sendo apenas um meio e não um fim. E às vezes a gente até, por não saber dominar, não conhecer, não ter preparação, às vezes a gente fica no tradicional, né? Iniciativas que aplicam o método da Flipped Classroom ou sala de aula invertida, como na Clintondale High School, localizada nos Estados Unidos, estão tendo uma melhora significativa no desempenho dos alunos nas disciplinas de matemática e inglês. A escola possui um site, onde estão diversos conteúdos, como vídeos e textos disponíveis em versões para web, iPad e iPod Mobile. Os alunos assistem a palestras em casa, seguindo o seu próprio ritmo de aprendizado, além de se comunicar com os professores e colegas, que também se encontram online. No dia seguinte, na sala de aula, os alunos discutem tudo o que viram na noite anterior. Manifestações históricas pelo país, onde milhares de pessoas se reuniram para reivindicar melhorias em várias áreas, inclusive na educação. Agora, é a hora de torná-las realidade, de buscar consciência e investir em ações que contribuam para que o Brasil tenha uma educação inovadora, de qualidade e de olho no futuro. Então são mudanças que precisam vir ao nosso encontro, mas com certeza com esses valores da educação, que eles são, eu diria, tradicionais, também preservados, né? Não vamos jogar fora o bebê com a água do banho, como a gente diz, né? Então o conhecimento, a experiência que o professor, que é adulto, tem, ela precisa ser valorizada, ela deve ser. O mundo precisa de pessoas que saibam se adaptar, que saibam perceber as mudanças e, principalmente, evoluir junto com elas. Mas e você? Já sabe como participar dessa transformação? Reflita, mas no final, não deixe de agir. Aos mais conectados, o uso da tecnologia em sala de aula ainda divide opiniões no Brasil. De um lado, aqueles que temem ser substituídos por máquinas ou veem as ferramentas digitais apenas como objetos de entretenimento. De outro, profissionais e entusiastas que acreditam que este seja o caminho para ressignificar a educação. Apesar da falta de consenso, crescem os exemplos em que a tecnologia, quando bem planejada, contribui substancialmente para o aprendizado, sobretudo quando os dispositivos eletrônicos são utilizados para estimular a imaginação dos alunos e apoiar o trabalho dos professores. Veja, então, agora os benefícios da tecnologia. Em primeiro lugar,
em vez de substituir, agregar valor. Sozinha ou quando empregada apenas para digitalizar, sem automatizar tarefas, a tecnologia pode mesmo ser pouco útil ao aprendizado. Por isso, o papel do professor se mantém como fundamental, especialmente para realizar a curadoria do conteúdo. Afinal, mesmo que os estudantes dominem as ferramentas digitais, precisam ser guiados para utilizá-los como objetivo de estudo e pesquisa. Assim, em vez de pensar sobre como utilizar determinada tecnologia ou aplicativo, a dica é experimentar o caminho inverso, ou seja, relacionar as dificuldades enfrentadas em sala de aula e pensar como a tecnologia pode ajudar a resolvê-las. Em segundo lugar, melhorar os processos sem depender de mudanças radicais. Há quem suponha que para se aplicar tecnologia ao aprendizado, seja necessário revolucionar a forma de dar aula. No entanto, o fundamental é realizar um planejamento sólido e trabalhar com objetivos bem definidos. Afinal, a tecnologia não está presente apenas nas telas ou dispositivos, mas no pensamento lógico subjacente. Não à toa, muitas experiências educacionais bem-sucedidas vêm das áreas de ciências e exatas. Isso porque a tecnologia é capaz de aumentar a capacidade de visão e entendimento de vários conceitos. Número 3. Substituir o laboratório de informática pelo iPad. Robusto e portátil, o iPad ganha cada vez mais espaço nas salas de aula. Além de aproximar os estudantes da tecnologia, representa uma forma mais econômica e vantajosa de fomentar o aprendizado. Afinal, com ele, os recursos antes dedicados à manutenção e atualização de equipamentos dos laboratórios de informática podem ser redirecionados. Além disso, os dispositivos portáteis são ideais para o uso compartilhado. Assim, contribuem cada vez mais para a personalização da educação. Em quarto lugar, ver a internet para além dos sites de buscas e redes sociais. A internet tem um papel muito maior do que aquele encontrado em redes sociais e sites de buscas. Assim, é fundamental capacitar os estudantes como fluentes digitais, capazes de aprender a filtrar e comparar dados, ou seja, ensiná-los a agir como usuários críticos que entendam e dominem as lógicas por trás dos sistemas. Dessa forma, poderão distinguir informações relevantes e verdadeiras das infindáveis fake news que circulam no mundo digital. Em quinto lugar, fazer conexões com o mundo real. Experiências práticas contribuem de forma significativa para motivar e envolver estudantes no processo de aprendizado. Para tanto, a tecnologia demonstra ser uma importante aliada, justamente por facilitar a conexão da sala de aula com o mundo. Em sexto lugar, estimular criação, cooperação e interação de usuários ao desenvolvedores
A tecnologia tem empoderado estudantes para que possam agir ativamente na construção do conhecimento. Assim, em vez de apenas receber conteúdos prontos, eles passam a trabalhar na construção de suas próprias competências. Com a ajuda da tecnologia, aprendem a atuar com criatividade em ambientes colaborativos e focados na resolução de problemas. Em sétimo lugar, descobrir novas formas de avaliar os alunos. Ao mesmo tempo em que proporciona novas formas de oferecer conteúdo, a tecnologia deve servir para melhor avaliar os estudantes. Para tanto, é importante buscar tarefas que estimulem maior relação entre conteúdo e reflexão. Em oitavo lugar, usar jogos a favor do aprendizado. Muitos aplicativos disponíveis na App Store ajudam a trabalhar o foco e a concentração dos estudantes. Conhecimentos gerais e específicos também podem ser testados e adquiridos através de jogos digitais. Assim, a tecnologia traz na gamificação do ensino uma nova didática. Customizar e personalizar. A tecnologia permite fomentar um ensino adaptado aos pontos fortes e fracos dos estudantes. Assim, professores podem identificar o perfil de cada aluno e ajudá-lo a assimilar mais. E em décimo lugar, planejar, monitorar e replicar. Sempre vale repetir. Para que a tecnologia seja eficiente ao aprendizado, o planejamento de sua aplicação é crucial. Por isso, focar nos objetivos de seu uso com pensamento crítico e colaboração é muito importante, assim como pensar em seus componentes-chave, como infraestrutura tecnológica, conteúdo e recursos humanos. Ao mesmo tempo, desenvolver uma estratégia de avaliação e monitoramento, ajudar a manter a qualidade do projeto, por fim tão importante quanto promover uma iniciativa é garantir seu registro pedagógico. Dessa forma, é possível compartilhar projetos de sucessos e transformar possíveis iniciativas. Uma reflexão sobre o uso das novas tecnologias e suas contribuições para a educação é algo que se tornou necessário ao longo das últimas décadas, pois a tecnologia vem evoluindo constantemente. É preciso discutir o sentido dos termos técnicas, tecnologias e mídias, abordando as relações entre homem e máquina, analisando a evolução da tecnologia educativa, discorrendo também os momentos históricos em que as mídias tecnológicas provocaram uma mudança no contexto educacional. Deve-se discutir as possibilidades educativas que a escola pode ter, fazendo com que as tecnologias nas escolas sejam o mais eficaz possível. As tecnologias vieram para gerar uma abrupta e rápida mudança na educação,
pois com ele foi possível a criação, assimilação, comunicação de amplos e variados conhecimentos. Depois da popularização dos computadores, os avanços tecnológicos foram grandes, se tornando uma realidade comum para os indivíduos envolvidos no meio educacional. Um avanço que teve também sua importância grandiosa é a internet. Essa ferramenta facilitou a comunicação e conexão entre as pessoas, interagindo e interligando todo o globo terrestre, facilitando exponencialmente o acesso à informação. Muitas tecnologias fizeram grande diferença para a educação e foram, de certa forma, um choque para a comunidade que não estava habituada a ela e teve que se adaptar. Como exemplo, o retroprojetor, criado com o intuito de ensinar durante o período da guerra e acabou indo parar nas escolas e foi bastante utilizado na educação e na educação básica e séries iniciais. E atualmente o resultado dessa tecnologia é muito visível, sendo usado até mesmo no ensino superior. Isso demonstra uma mudança muito grande na metodologia empregada à sala de aula e a todo o contexto de educação. Todavia, é necessário reconhecer que uma sociedade cada vez mais tecnológica precisa ser acompanhada de uma importante e necessária conscientização de que deve fazer parte do currículo escolar a capacidade e habilidade de lidar com novas tecnologias, pois no contexto educacional exige-se uma diferenciada abordagem em que essas tecnologias não podem ser deixadas de lado. Olá pessoal, meu nome é Yuster, eu sou da Superintendência Regional de Ensino de Unai, trabalho no Núcleo de Tecnologia Educacional NTE, sou responsável pela parte de informática das escolas e vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre a importância da tecnologia da informação e comunicação nas escolas. Por que desse vídeo? Muitas vezes as pessoas nos procuravam, tanto diretores como alguns especialistas, para a gente falar para os professores justamente sobre a importância da tecnologia na educação de uma maneira geral. Só que muitas vezes era complicado para a gente estar sempre em algumas escolas por conta do horário da reunião dos professores, né? Muitas vezes é fora do nosso horário. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para sensibilizar os professores no uso da tecnologia da informação nas escolas. Por quê? Porque a tecnologia, mal ou bem, ela está chegando nas escolas. Devagar, mas está chegando. Olha só, quando eu comecei no estado, há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, nós podíamos contar nos dedos as escolas que tinham laboratório de informática. A internet, então, era uma coisa assim de outro mundo, né? Hoje é o contrário. Você vê, todas as escolas hoje têm internet, né? Todas as escolas hoje da nossa regional, ou seja, as 36 escolas, têm laboratório de informática. Sim, tem algumas, né, que têm alguns problemas, se eu não me engano são só 2, mas por motivos de reformas. Mas já tem os computadores à disposição para que, quando o laboratório ficar pronto, a gente já consiga instalar. Então, quer dizer, é algo assim que já não está tão distante mais, já é uma realidade nas escolas. Lógico, nós temos alguns problemas, sim, temos alguns problemas que a gente vai até discutir mais para frente. Mas a finalidade desse vídeo é justamente discutir esses problemas e sensibilizar os professores para que eles venham a utilizar essas tecnologias que estão à nossa disposição, não é verdade? Bom, falando um pouquinho sobre a importância da tecnologia em nossas vidas. No mundo que nós vivemos hoje, no século XXI, é de fundamental importância. A gente sabe hoje que
praticamente não se consegue nem realizar alguns trabalhos se não for com o uso da tecnologia. Quem imagina hoje um engenheiro, por exemplo, desenhando a planta de uma casa naquelas pranchetas com régua e caneta? Tudo se faz com o computador, né? Imagine, por exemplo, um médico fazendo uma operação num doente, por exemplo, né? Ele é todo cercado de diversos aparelhos. Então, o que acontece? A tecnologia está presente praticamente em todos os setores da nossa sociedade. E ela é de fundamental importância em nossas vidas atualmente. Quantas coisas mudaram com o uso da tecnologia? Isso muito recentemente, no nosso lar, por exemplo, né? Na nossa casa, no nosso carro, até na nossa maneira de agir. Quantas coisas mudaram em função de quê? Da tecnologia, né? Ou seja, de artefatos tecnológicos que surgiram, né? E estão impactando diretamente na nossa vida cotidiana, não é verdade? Então, assim, a gente pode dizer que o século XXI é marcado pela tecnologia. E, com certeza, as futuras gerações vão se beneficiar mais e mais de toda essa tecnologia que nós estamos vivenciando atualmente. A tecnologia, então, são possibilidades, né? Quanto mais tecnologia nós temos em nossas vidas, mais possibilidades nós temos. E quanto mais possibilidade temos, podemos fazer melhores escolhas. É lógico. Ou seja, quanto mais possibilidades eu tenho condições de escolher melhor, né? De ter uma boa escolha. O ciclo de vida da tecnologia era muito longo anteriormente, né? Muitas vezes as pessoas viviam a vida inteira, né, utilizando aquela mesma tecnologia que começou a usar lá na sua infância, por exemplo. Hoje é totalmente o contrário. Ou seja, a tecnologia ela vem e vai de uma maneira extremamente rápida, né? Quantas tecnologias nós usamos há bem pouco tempo atrás e que hoje já não é mais utilizada? Por exemplo, quem usa tocador de MP3? É algo que surgiu há bem pouco tempo atrás. Não tem o quê? Não tem uns 10 anos, talvez? Mas hoje, em 2017, praticamente eu não vejo mais ninguém utilizar tocador de MP3. O que as pessoas utilizam? Celular. Então, quer dizer, é algo, né, que veio, teve um impacto muito grande, mas passou. Então, também a era da tecnologia ela é marcada por tecnologias que vêm e vão, e nós temos que se adaptar, né? Nós temos que estar sempre se atualizando. Não dá mais para dizer, olha, eu uso essa determinada situação, a determinada tecnologia, e isso vai digamos, me servir para o resto da minha vida. Na verdade, não é bem assim, tá? Hoje, o impossível está se tornando cada vez mais rápido. Por quê? Por causa da tecnologia, né? Ou seja, algo que era impossível de acontecer há um tempo atrás, né, como a própria Marta Gabriel, uma estudiosa, né, uma educadora que estuda muito a questão das tecnologias no contexto educacional, ela fala isso, que o impossível está se tornando possível cada vez mais rápido. E isso é verdade, né? Quanta coisa era praticamente impossível de acontecer há um certo tempo atrás e hoje é perfeitamente normal, né? Um exemplo até meio bobo que eu gosto muito de citar: se eu quiser saber hoje, agora, nesse exato momento, como é que está o tempo, a temperatura, se está chovendo, se o trânsito está bom, lá em Tóquio, por exemplo, agora, nesse exato instante, eu consigo saber, utilizando, logicamente, a internet, coisa que há bem pouco tempo atrás era praticamente impossível, né, de eu sentado aqui na minha cadeirinha saber dessas situações, né? Então é algo assim que a tecnologia nos propicia muitas coisas interessantes, né? Bom, o avanço tecnológico está se dando de uma maneira, como eu falei, muito rápida, né? O avanço tecnológico em alguns setores é extremamente rápido e modifica muito as nossas vidas. Olha um exemplo clássico aqui. Olha só como é que era um carro, né? Os primeiros automóveis lá no início do século, né? no início do século XX, né? E olha um carro hoje, ou seja, extremamente diferente, bem diferente, e com uma senhora tecnologia embutida, porque aqui não é só a questão do visual, né? É questão da tecnologia empregada, né, em diversos sistemas no carro atualmente, tá? Então, quer dizer, além somente do visual, aí mudou radicalmente diversos conceitos.
Um outro exemplo, né, no caso dos celulares. Olha só o primeiro celular, era um trambolho, né? E olha o celular atualmente. Isso aqui basicamente eu não posso nem ser chamado de celular. Isso aqui basicamente um computador, não é verdade? Quantas funcionalidades que você agrega a um celular, né? Mas, e a nossa boa e velha escola? O que aconteceu nesse século que nós estamos vivendo, né, de extrema utilização da tecnologia? Como é que a escola se posicionou nessa situação? Olha só. Então aqui eu tenho uma sala há 100 anos atrás e uma sala de hoje. Pergunto, o que mudou? Temos o professor na frente, os alunos sentados em fila, um atrás do outro, né, utilizando livros, cadernos, lápis, caneta, né? Então, quer dizer, todo esse avanço que nós observamos na nossa sociedade nesse último século, e a sala de aula ainda continua da mesma forma. Não estou dizendo que esse modelo seja um modelo ineficiente, não é isso. Não estou aqui, digamos assim, condenando essa escola. A minha intenção não é essa. Só que, como eu falei no início, hoje nós temos o quê? Possibilidades trazidas pela educação. Então, essa sala de aula tradicional, ela pode ser modificada. Por que eu tenho que sentar os alunos um na frente do outro, né? Por que eu tenho que utilizar livros e cadernos, lápis, né? Quer dizer, não estou também dizendo que isso não seja eficiente. Claro, é eficiente sim, mas eu tenho possibilidades. Por quê? Pelo emprego da tecnologia, né? Quantas tecnologias eu tenho à disposição dos alunos hoje? Como eu falei, tecnologias são possibilidades. Nessa primeira foto, eu não tinha essa possibilidade, né? Então, ou seja, o que mais existia de mais moderno era isso. Hoje em dia, não. Eu tenho outras situações onde eu posso estar empregando para o quê? Melhorar a minha prática docente, melhorar a minha aula, trazer essa aula para um contexto mais atual. Não é verdade? Bom, a revista Nova Escola, em uma das suas publicações, ela enfatizou que as 6 características básicas para um professor do século XXI. Né? E uma dessas características é o quê? Usar as novas tecnologias. Então, ou seja, o professor ele tem que estar antenado, ele tem que estar ligado no que está se passando ao redor. Né? Por quê? Porque muitas vezes o aluno é do século XXI, mas o professor é lá do século XIX. Ou seja, o professor está utilizando um método que muitas vezes, né, foi utilizado com sucesso lá no século XIX. Como eu falei também, não estou dizendo que seja ruim, não é isso. Mas hoje, mais uma vez, possibilidades, através do uso de quê? Do emprego da tecnologia. Aí os professores falam assim, né, eu tenho resistência a usar as tecnologias na escola. E realmente, tudo que é novo gera resistência. Né? Muitas vezes as escolas e os professores não estão preparados para lidar com as novas tecnologias, e é verdade. Olha só, aqui uma pesquisa, né, que o Instituto Claro fez, né, quem mais resiste à tecnologia na escola? 55% são os professores. Por quê? Primeiro que eles acreditam que isso representará mais trabalho. Olha, te digo o seguinte, vai representar mais trabalho? Num primeiro momento, sim. Claro, evidente. Por quê? Poxa, eu sou um professor que tenho 15, 20 anos de profissão. Né? Ou seja, tenho o meu planejamento praticamente todo na minha cabeça. Quando inserir novas situações, ou seja, uso de algumas tecnologias, por exemplo, lógico que eu vou ter que mudar. Lógico que eu vou ter que fazer um planejamento diferente. Então, no início, com certeza, eu posso dizer com toda franqueza para vocês que vocês vão ter um trabalho maior. Mas isso é no início. A partir do momento que vocês começar a lidar com a tecnologia e se apropriar dessa tecnologia na sua prática docente, do seu dia a dia, com certeza você vai ter um ganho substancial, ou seja, de produtividade, um ganho substancial de produtividade, de efetividade, né? Fazer com que suas aulas possam ser mais, digamos, bem trabalhadas, não é verdade? Então, assim, é algo que só tem que trazer benefícios, né? Muitos professores resistem a utilizar as tecnologias porque falam que o aluno conhece mais de tecnologia do que eu. Gente, claro e evidente que isso vai acontecer. Porque o aluno,
Primeiro que ele é da era digital, ele nasceu na era digital. Né? Então, sim, com certeza, o aluno saberá mais sobre tecnologia do que o próprio professor. Só que tem um detalhe, ele não sabe refletir, coordenar a informação, conectar os diversos tipos de assunto daquela disciplina. Isso, quem sabe, é o professor. Né? Então, o professor é o quê? Vai ter que ser um guia para o aluno. Então, a tarefa do professor é mostrar para o aluno que o professor pode ajudá-lo, sim, nas suas atividades que ele deve executar no meio digital. Então, muitas vezes, a ideia é o quê? Abrace o que ele sabe de novo e aprenda com ele. Ou seja, se o aluno sabe mais de tecnologia, opa, vem cá, vamos trabalhar junto. Não é verdade? Não é vergonha nenhum para o professor dizer que não sabe ligar um computador ou mesmo não sabe fazer alguma determinada situação num determinado software. Isso não é vergonha nenhuma. Agora, a tarefa de refletir, coordenar, né, fazer com que o aluno aprenda com aquela tecnologia, aí sim, o professor sabe. E ele sabe muito bem porque domina a sua disciplina. Não é verdade? Os computadores influenciam em sala de aula? Sim, totalmente. Por quê? Porque, olha lá, eles podem tornar as aulas mais divertidas e dinâmicas, eles têm a tarefa, por exemplo, eles podem prender mais a atenção do aluno, porque o aluno sai daquela sala de aula, né, maçante, né, muitas vezes cansativa, ali no cuspigis, né, e vai para um laboratório onde você tem imagem, som, movimento, né, e isso prende mais a atenção do aluno, levando, consequentemente, até mesmo a aprender mais. Facilita a tarefa de ensinar pelo professor? Também, porque muitas vezes é cansativo você ficar na frente de uma sala, 30, 40 alunos, né? Muitas vezes uma disciplina meio que complicada, né, nos dias de hoje, e você levando isso os alunos para um laboratório, se a atividade for bem coordenada, muitas vezes aquela atividade torna-se mais leve, né, para o professor. E realizando um trabalho de pesquisa com auxílio da internet, colaborando também na realização de trabalhos em grupo. Então a internet é um grande aliado, né, para os professores. O professor, um novo perfil de um professor hoje é estar antenado com essas novas tecnologias. E olha aqui, nós temos inúmeras tecnologias à disposição dos professores. Então, o novo professor, digamos assim, do século XXI, está sempre atualizado com o que há de mais moderno, sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, admite não ter todas as respostas, é parceiro do aluno e aprende com ele, continua mantendo a autoridade sem ser autoritário e utilizando todas as tecnologias à sua disposição. Temos problemas? Sim, temos problemas, sim, claro, evidente. E temos que enfrentá-los de frente. Um dos problemas, por exemplo, quantidade de equipamentos insuficiente. Ou seja, os laboratórios não têm equipamento suficiente para todos os alunos, e essa é uma realidade. Né? Poucas as escolas têm laboratórios grandes. Né? A grande maioria tem uma média aí de 15 a 20 computadores. Tem escola que tem mais, tem escola que tem 2 laboratórios, né? Mas na grande maioria os equipamentos realmente são insuficientes para a quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula. Mas isso é perfeitamente contornável, sentando de 2 a 2, partindo a turma, né? Dá para se contornar. Outra coisa, falta de pessoal, é verdade. Né? Ou seja, imagine um professor que vai levar a turma para um laboratório de informática. Só para sair de sala e chegar lá no laboratório, ele vai gastar aí 10 minutos e chegar lá no laboratório até que todo mundo liga, que todo mundo está, digamos, pronto para começar a atividade, já se passou 15 minutos numa aula de 50. Realmente. Com a falta de pessoal, se eu tivesse mais pessoas, né, na escola, por exemplo, para já deixar os laboratórios prontos, seria o ideal. Né? Bom, digo o exemplo de algumas escolas, não são todas, mas em algumas escolas eu já vi um professor que está designado para utilizar a biblioteca, ficar também responsável pelo laboratório. Não de auxiliar o professor na sua aula, mas pelo menos chegar, ligar os computadores, já deixar ligado, o professor usa, sai do laboratório e depois essa pessoa vai lá e desliga. Com certeza isso já poupa tempo.
né? Mas isso é a organização de cada escola. Internet com velocidade baixa, é verdade. Infelizmente, né, nós temos uma grande demanda por internet. Por quê? Porque nós temos muitos computadores no laboratório. E por mais velocidade que a internet tenha, infelizmente, ainda é baixa. Bom, isso está sendo contornável, né? Hoje em dia nós temos aí escolas que têm velocidade bem considerável, né? Dentro da cidade de Junai mesmo, nós temos escolas que têm velocidade de 10 mega. Né? Então já é uma velocidade bem razoável. E a tendência é que essa velocidade sempre vá aumentar. Né? Um outro problema é a falta de conhecimento por parte do professor dos programas instalados. Né? Muitas vezes o professor não conhece o que ele poderia utilizar nos laboratórios. E falta de tempo do professor para participar de capacitações. Também é um outro problema, porque ele trabalha em 2 escolas e muitas vezes não tem tempo de participar, né, de algumas capacitações que nós aqui do NTE promovemos. Mas isso, gente, é perfeitamente contornável. Né? A falta de conhecimento é sentando na frente do computador e vendo. Né? E, de alguma forma, né, conversando com os diretores, né, entrando em entendimento, dá para se arranjar, digamos assim, um tempinho para participar das capacitações. Mas eu falo o seguinte, que existe uma luz no final do túnel, principalmente para o professor, né, que não gosta de tecnologia, que não se interessa, que de alguma forma nunca utilizou o laboratório de informática da sua escola, por diversos motivos. Existe sim uma luz no final do túnel. Né? E qual seria essa luz? Comece a utilizar as tecnologias da informação. Né? Nunca foi tão fácil usar a tecnologia da informação nas escolas. Olha só, se uma criança de 3 anos consegue usar, por que não o professor? Qual é o segredo? Utilizar, sentar na frente do computador e ver o que tem. Quantos programas, né, existem, né, à disposição dos professores nos laboratórios de informática? Já está lá, pronto, basta sentar e usar. Né? Então, como a utilização simplesmente de uma máquina que está lá no laboratório com diversos softwares instalados pode melhorar a sua prática docente. Né? Lógico, é complicado, como eu falei, mas pelo menos vamos tentar. Vamos colocar boa vontade, não é verdade? Né? Nos laboratórios de informática, nós temos instalado o Linux educacional. Né? Em todos os laboratórios de informática das nossas escolas de nossa regional, nós temos o Linux Educacional 5. Por que do Linux Educacional 5 que muitas vezes as pessoas torcem o nariz? Porque é um software livre, ou seja, é um software que eu não pago para instalá-lo no computador, diferentemente do Windows, que a grande maioria das pessoas tem em suas casas. Né? O Windows é um software proprietário, ou seja, eu preciso pagar para poder ter ele na minha máquina, tá certo? Então, quer dizer, utilizando o Linux Educacional, eu não preciso investir em softwares para utilizá-lo. Ele agrega o conceito de software livre, ou seja, vamos colocar aqui que ele é de graça, tá certo? O conceito é um pouco mais amplo, mas só para a gente ficar no conceito do é de graça, tá certo? Bom, esse é o Linux Educacional 5, que tem instalado em todos os computadores das escolas da nossa regional. Eu falo o seguinte, que a grande diferença dele em relação ao Windows, né, são a posição de determinadas ferramentas. O que acontece? Ele é diferente do Windows? Sim, mas tem a mesma finalidade. Né? Ou seja, você tem muitas vezes as mesmas ferramentas, porém em locais diferentes. Né? Então aqui, ó, assim como lá no Windows eu tenho o menu iniciar aqui, né, embaixo. Aqui também no Linux eu tenho ele, ó lá, da mesma forma. Né? Ou aqui em cima também. Né? Então eu tenho diversos programas educacionais já instalados. Eu não preciso, por exemplo, né, utilizar a internet, coisa que é uma grande reclamação dos professores, né, que a internet é lenta, não tem internet no laboratório, enfim, né, eu não vou para o laboratório porque não tem internet. Então aqui eu já tenho instalado diversos programas. Por exemplo, um programa muito interessante para a área das séries iniciais, né, do ensino fundamental é o GCompris. Aqui, ó. Bem-vindo ao GCompris.
Esse programa tem uma série de atividades, né? Aqui nós temos 141 atividades dividido das mais diversos assuntos, né? Por exemplo, aqui eu tenho brincando com o computador, descobertas, experiências, diversão, matemática, quebra-cabeça, leitura e estratégia. Vamos entrar só num exemplo básico aqui de matemática. Por exemplo, né? Você, com relação ao dinheiro, né? Por exemplo, o uso do dinheiro. Clique no dinheiro para pagar. Então eu vou clicar aqui no dinheiro, né, nas moedinhas, até dar o valor correspondente. Muito bom! Ok? E tem uma série de atividades, né? Isso aqui é só uma das 141 atividades. Tenho também, por exemplo, né, um programa para a área de ciências ou química, o Causium, que é um programa voltado para a tabela periódica interativa, né? Então, bem interessante, né? Bem completo. Um outro programa, só para a gente terminar, com relação à geografia, um mapa mundi, né? O Marble, né? Que ele te mostra aí, né, como se fosse um globo, né? E você pode fazer uma série de interações, mostrando algumas cidades, né? Enfim. Né? Então, quer dizer, eu tenho uma série de programas educacionais com cunha educacional dentro do Linux Educacional, sem precisar utilizar a internet. Então, esse aqui é um novo Linux, né, que será instalado nas escolas, né, nos laboratórios de informática de todas as escolas estaduais. Chama-se Linux SEMG, que é um Linux que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação, né? Basicamente tem as mesmas funcionalidades do Linux Educacional 5, mas agregando algumas outras facilidades e alguns programas a mais. Então, futuramente, né, logo vocês vão ter aí esse Linux SEMG instalado nas escolas, nos laboratórios das escolas estaduais. Conheço o diretor Geraldo e a escola Jacarandá. O diretor Geraldo está próximo do final do seu primeiro ano na Jacarandá, e ele passou esse ano pensando em uma forma de melhorar o desempenho dos alunos, que permaneceu o mesmo nos últimos 3 anos. Na escola Jacarandá, a maioria dos professores gasta mais tempo lidando com o comportamento dos alunos do que ensinando, e muitos pais não estão envolvidos na vida escolar de seus filhos. O diretor Geraldo tentou explicar aos estudantes que eles todos podem passar de ano e ter sucesso, mas poucos acreditam nele. Ele pensou ouvir algumas ideias diretamente de seus alunos e teve uma ideia. Adicionou todos os alunos em um grupo Google e enviou um e-mail com a seguinte pergunta: como podemos melhorar nossa escola para que ela sirva a nossa comunidade, formando alunos bem-sucedidos e preparados para trabalhar e crescer no mundo depois da escola? Qual foi a surpresa de Geraldo com o que aconteceu a seguir? Em meia hora, 30 alunos responderam. Até a hora dele dormir, mais de 100 alunos já haviam respondido. Na manhã seguinte, ele tinha exatamente 313 respostas. Ele passou a semana lendo as respostas e conversas dos estudantes. Os comentários mais comuns foram que a escola é chata e não há nada relacionado ao que os alunos fazem na vida fora da escola. O diretor Geraldo respondeu aos e-mails perguntando o que os alunos fazem e onde gastam seu tempo. Quase todas as respostas são relacionadas a telefones ou à internet. E qual foi a resposta mais comum? Que os alunos adoram assistir vídeos online. Faltando 2 meses para o fim do ano letivo, o diretor Geraldo percebeu que nada do que eles tentaram até então parece ter melhorado na aprendizagem dos alunos. Então ele decidiu iniciar algumas experiências. Ele sugeriu aos bibliotecários usar recursos online e formou um grupo de teste, com professores usando vídeos e sites para suas turmas. Ele decidiu avaliar os resultados dos experimentos e fazer recomendações adicionais para toda a equipe, se os experimentos derem certo. Ele pediu ao grupo de professores que integrasse não só vídeos com conteúdo didático, mas também alguns vídeos motivacionais. Ele também sugeriu que eles invertessem o processo tradicional usado em salas de aula, enviando lições de casa em vídeo e usando o tempo em sala de aula discutindo e praticando conceitos. Ele pediu aos bibliotecários que integrassem o Google em suas turmas,
uma vez que os alunos já usam no dia a dia. Por fim, ele decidiu criar um site da escola e pediu a cada um dos professores do grupo de teste que criassem um site para cada um dos seus cursos, facilitando a comunicação com os pais e alunos. O diretor Geraldo usou o site da escola para ajudar com a parte final do seu experimento, que ele chamou de mentoria reversa. Como a maioria dos seus professores não sabe como usar a internet com eficiência, ele escolheu alguns alunos que são formadores de opinião entre o grupo dos estudantes, especialmente aqueles que têm muita habilidade com tecnologia, mas mesmo assim têm notas baixas, para que fossem mentores de cada professor do grupo de teste, ajudando na elaboração de vídeos e sites. Essa etapa levou uma semana a mais, mas logo os experimentos foram finalmente postos em prática. Em apenas 6 semanas, nas turmas de teste, a média aumentou 1 ponto, simplesmente porque os alunos entregaram mais tarefas. Os alunos explicaram que isso aconteceu porque eles podiam usar a internet para checar quais tarefas eles tinham e quais eram os prazos. Mais alunos decidiram ajudar e se tornar mentores dos professores, para que houvesse pelo menos um aluno mentor por classe ou período. Logo, os professores que não estavam envolvidos no grupo de teste queriam fazer parte dos experimentos, e os maiores aumentos de nota foram dos grupos com mais alunos mentores. E o grupo Google estava recheado de pensamentos, conversas e novas ideias, até durante as férias. O diretor Geraldo teve uma feliz surpresa. Com esse pequeno teste, a média por aluno subiu 1% em toda a escola e em todas as disciplinas. Foi uma melhoria significativa que fez com que ele decidisse contratar consultores em tecnologia para o próximo ano letivo, continuando a propagar métodos pedagógicos assistidos por tecnologia que, quando usados e avaliados de forma apropriada, melhoram a aprendizagem de maneira significativa. Ele não tem certeza, mas espera mais melhoria ainda para o futuro. Vamos ver o que acontecerá no próximo ano na Escola Jacarandá. Vocês puderam perceber, pessoal, como é importante a tecnologia na área da educação? Os professores, eles têm que estar por dentro de toda essa tecnologia para que as suas aulas sejam diferenciadas, para que as suas aulas não fiquem como eram as aulas do passado, onde os alunos só recebiam, onde os professores faziam deles um depósito, onde eles só escutavam e não podiam abrir a boca para nada. Onde os estudos eram só decoreba, só para decorar e passava aquele momento, eles já esqueciam tudo. Não. Hoje em dia, o professor pode usar toda essa bagagem que tem das tecnologias e fazer com que o aluno participe desse ensino, dessa aprendizagem. E assim, com certeza, o aluno terá mais interesse, terá mais gosto por aprender, por estudar e por estar ali dentro da sala de aula com os seus professores. Então, na próxima aula, que será a aula de número 7, nós estaremos falando sobre a história do computador. Quem conhece a história do computador? Nós já vimos numa aula passada sobre o computador, mas hoje nós vamos falar sobre a história do computador. Vamos conhecer como se formou, quem criou o computador. Então, espero vocês na próxima aula e espero o comentário e a curtida de vocês. Então, até lá. Tchau, tchau.